Muito bem, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo das 11, nesse dia 7 de abril. E hoje é o dia do jornalista. Com muito prazer, a gente vai conversar com o jornalista Ralph Lixotti, da Tribuna da Imprensa. Ele também é o secretário-geral da Associação Nacional e Internacional de Imprensa, além de ser uma figura muito querida nesse meio. Ralph, bom dia e parabéns. Bom dia a todos os ouvintes da 98.7, esse dia incrível que é o Dia do Jornalista. Eu não sei se você tem entendimento, mas o hino nacional brasileiro, ele foi criado por Francisco Manuel da Silva em homenagem à morte de um jornalista. Inicialmente ele chamou o hino a 7 de abril, porque o Dom Pedro I, cuja posição se tornou insustentável diante de várias denúncias de vários jornalistas, em especial do jornalista Líbero Badaró, que é um jornalista que combatia o imperador no seu jornalismo investigativo, e aí correligionários de Dom Pedro assassinaram esse jornalista. E aí, em homenagem à morte desse jornalista, o Francisco Manuel da Silva criou o hino a 7 de abril, que depois veio a ser o hino nacional brasileiro. Então, esse dia 7 de abril, como dia do jornalista, tem essa conotação histórica, entendeu? A ligação da história do Brasil, do hino do Brasil, com o jornalismo. E o jornalismo começa com a chegada da corte portuguesa ao Brasil. A imprensa nacional começa ali. Todo um trabalho jornalístico começa com a história da chegada da corte portuguesa ao Brasil. Sim, é claro. E a gente vê hoje que o povo está se politizando através do jornalismo. Antigamente, as maiores procuras no Google eram sobre esporte, sobre moda. Hoje, 80% da pauta é política. 80% das pessoas que procuram notícias políticas. Notícias sobre o que está acontecendo no Brasil. Então, isso é bom para a democracia. Isso valoriza a profissão, valoriza o jornalista, sério, e é um serviço à sociedade, que passa a se politizar e a se informar cada dia mais sobre todos os acontecimentos e sobre todos os governos e parlamentares e ações daqueles que a gente outorga o poder, né? A gente dá o voto e dá a eles um mandato para eles nos representar e fazer o melhor pela gente. Ô Ralph, você representa diversas classes no mundo inteiro. E a gente teve hoje a informação, através dos Repórteres Sem Fronteiras, que o Brasil é o país com maior número de jornalistas mortos por coronavírus no mundo. Isso é realmente um absurdo. Eu acho que chegou até o momento da categoria se organizar e formar um conselho. Vai aí uma ideia aí para os parlamentares que querem, que gostam de colocar temas polêmicos na pauta, mas os advogados têm o seu conselho que os representa, a OAB, os dentistas têm os seus conselhos, os enfermeiros têm o Corém, os médicos têm os CREMERG. Por que não a nossa categoria não se organizar em um conselho também? Para a gente ter maior representatividade, para combater esses abusos. É uma categoria que está muito exposta. Não tem como você noticiar um fato sem estar presente no fato. Então, é uma categoria muito exposta. Deveria até, se tivesse um conselho para lutar, a gente poderia estar na prioridade das vacinas.
assim como os médicos, entendeu? Então, eu acho que é a hora da gente unir as forças aí e começar a pontuar essa questão do Conselho dos Jornalistas. Então você apoia a ideia que os jornalistas, esses que estão na linha de frente, deveriam já também ser vacinados nesses grupos prioritários que a gente está vendo aí? Sem dúvida nenhuma. O jornalista ele tem que estar presente no local da matéria, para fazer uma matéria verídica e prestar um serviço sério à sociedade, que é passar a informação de forma isenta. E ele só vai conseguir isso se ele estiver presente na comunidade, nos locais que acontecem os fatos jornalísticos. Você é o secretário-geral da Associação Nacional e Internacional de Imprensa. Fale um pouco dessa importante associação. A nossa associação, ela foi criada, hoje ela tem mais ou menos uns 500 jornalistas filiados no mundo todo. No mundo todo. Agora, por exemplo, nós estamos fazendo um congresso nos Estados Unidos sobre mídia digital. É uma associação que cresceu desse anseio de representação da categoria. Nós temos um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, da qual a gente faz o trabalho da prerrogativa do jornalista. O jornalista é agredido, a gente dá o suporte jurídico, o jornalista é agredido na sua função, e ele liga para a nossa central de prerrogativa e a gente manda um advogado para ir lá ajudar ele contra os abusos que a gente sabe que tem. As pessoas hoje ainda se vê muita perseguição ao jornalista, ainda se vê muita morte de jornalista, porque ele está justamente na frente de batalha, ele está ali narrando os fatos que estão acontecendo e geralmente as pessoas não gostam, as pessoas que estão erradas não gostam da verdade. Então a gente trabalha aí nessa questão da prerrogativa do jornalista e na união da categoria e na defesa da categoria, porque é uma categoria, como disse, que ainda não tem um conselho institucional para representá-la. E a gente tem que fazer através de associações, a ABI. Eu, por exemplo, já fui conselheiro da ABI há muito tempo. A ABI está um pouco caída agora, entendeu? Está praticamente fechada, que é uma grande desserviço à sociedade, a falta de apoio à ABI. Temos os quadros da ABI, hoje são pessoas muito idosas, não houve uma renovação do quadro da ABI, e a gente está tentando buscar esse apoio aí dos jovens, dos novos jornalistas, da mídia digital, para a gente organizar e partir para essa iniciativa aí. A gente abriu um debate muito grande sobre a Constituição agora há pouco tempo, fizemos várias lives sobre toda a Constituição, todas as partes da Constituição, dos direitos sociais, dos direitos, para a gente ver o que tem de mais e o que tem de menos dentro da Constituição e o que pode ser mudado e o que não pode, para dar ideia legislativa àqueles que nos representam. Qual a mensagem que você deixa para nós, profissionais da imprensa, nesse dia tão significativo? Nada mais importante que o papel de jornalista, principalmente nesses momentos de crise, como a crise sanitária que a gente vem enfrentando. O serviço de cada jornalista deve ser parecido com a importância dos médicos, porque é o jornalista que leva a informação sobre a pandemia, sobre os cuidados que ela tem que tomar, sobre a questão econômica, sobre os abusos dos poderes políticos. Então, o jornalista, nesse dia, que é o seu dia, que eu já te falei, que a própria fundação do Brasil, o jornalismo faz parte desde a fundação do Brasil, até o hino nacional surgiu de um fato jornalístico. Então, a gente, mais do que nunca, devemos nos unir e devemos o jornalismo sério, isento, cada dia deve se fazer mais presente. Eu sou
eu sou presidente de um jornal, que é um jornal que foi fundado pelo Carlos Lacerda, e posteriormente assumido pelo Hélio Fernandes, que foi um dos jornalistas mais perseguidos deste país. Ele foi 17 vezes preso por falar a sua opinião, por falar por não aceitar a censura prévia, entendeu? O nosso jornal teve uma bomba colocada, entendeu? Explodiram o nosso maquinário todo durante a ditadura, nós tivemos que ficar fechado um bom tempo, e nós ressurgimos agora, e hoje a mídia digital está trazendo de volta a oportunidade de todos se conectarem, e com responsabilidade. A gente vê que tem muitos jornalistas ainda que a internet tem seu lado bom e seu lado ruim. Tem muito jornalista que não respeita a isenção das notícias, não respeita o próximo. Então a gente sempre pauta por essa questão de ouvir o contraditório. Toda a história tem dois lados da moeda. É igual acontece no judiciário, tem o autor e o réu. O réu tem direito à defesa, e esse direito deve ser preservado. Toda notícia, ela tem dois lados. Ela tem um lado da pessoa que está sendo, por exemplo, na questão da denúncia política. A gente tem o Ministério Público do lado e temos o político do outro. Então nós temos que ouvir os dois lados. Tem duas versões sempre. E aí o próprio leitor, o próprio ouvinte, deve tirar a sua conclusão. Não cabe a gente tirar a conclusão para o cidadão. A gente cabe apenas informar o cidadão. Essa é a visão da ANI e é essa a visão da Tribuna da Imprensa e do Jornal Fluminense, jornais do nosso grupo que a gente faz parte. Você falou sobre calar jornalistas e a gente vê uma situação peculiar nesses momentos atuais no calar, amordaçar os jornalistas. E como nós, profissionais da imprensa, temos que nos impor neste momento. A lei de imprensa em vigor, ela é sustentável até os dias de hoje ou ela precisa ser mexida? Bom, eu acho que tem que ter independência geral do jornalismo. O jornalismo tem que poder falar o que quiser, sem censura prévia, sem censura nenhuma. E aí, nós temos uma lei que respalda aquelas pessoas que foram injustiçadas a pedir a reparação, a pedir o direito de resposta. O nosso direito civil é muito amplo. Ele dá direito à indenização, dá direito à resposta. Temos mecanismos para conter. E a judicialização no Brasil hoje, ninguém pode falar que não tem acesso à justiça, porque nós somos cerca de 200 milhões de pessoas e temos quase 300 milhões de processos ajuizados. Então, ninguém pode falar que não tem acesso à justiça e não tem acesso a conter a arbitrariedade de alguém. Então, se algum jornalista conta o fato, ele não deve ser nunca reprimido por isso. Agora, se ele falta com a isenção que a gente defende, se ele falta com o contraditório, aí tem os mecanismos jurídicos presentes e todo mundo tem acesso à justiça para buscar. Então, censura nunca mais. A gente já passou por esse período várias vezes na história e a gente sabe o quanto a democracia sofre quando isso acontece. A imprensa livre é essencial à democracia desse país e é ela que sustenta a democracia. Pode falar mal da Globo, pode falar mal da Band, pode falar mal da Tribuna da Imprensa, do Fluminense, mas tem que respeitar. Tem que respeitar. Se houver abusos, o caminho do judiciário está aberto a todos. Num tempo de muitas notícias falsas, como você analisa isso tudo, a imprensa imparcial e justa, a gente vê que alguns grupos de imprensa tendem a ser um pouco para um lado e outros para um outro lado. Você que representa um órgão tão importante, como você analisa
hoje a imprensa brasileira? Bom, como eu falei, tudo na vida é ciência. Por não investir em ciência, o Brasil está sofrendo o que está sofrendo, entendeu? Com essa pandemia. Assim como tudo é ciência, o jornalismo também é uma ciência. O que acontece é que, com o advento das redes sociais, com o advento da fácil comunicação, hoje pessoas de 17 anos querem falar de questões técnicas do STF. Então, tudo tem uma ciência, tudo tem um estudo, a comunicação tem uma ciência. Não acha que o William Bonner chega lá no Jornal Nacional e sai falando que não, ali tem uma ciência por trás, ali tem toda uma sociologia, então tudo na vida precisa de ciência, precisa de estudo, precisa de uma forma, de um rito. E com o advento da internet livre, da liberdade de imprensa, aconteceu que muitos blogueiros, sem nenhuma fundamentação teórica, isso eu faço uma crítica também ao governo Lula e ao governo Dilma, que não regulamentou isso. Regulamentaram muita coisa, resolveram muita coisa no país, e não regulamentou. O que aconteceu? A mídia séria, que tem CNPJ, perdeu espaço para a mídia social de qualquer cidadão sem nenhuma preocupação com a ética. Porém, agora, depois de acordar do sonho, a população está começando a entender. Porque o processo democrático ele é assim, ele leva um tempo. Nós somos uma nova democracia. Nós temos menos de 100 anos de democracia, pontuadas por golpes, pontuadas por ditaduras. Então, a gente está engateando perto da Europa e de outros países no que é democracia. Então, a população já está começando a procurar a fonte das informações. Não basta a opinião. Falar bonito, tem muita gente, muitas pessoas aí que pegam o telefone e falam mais bonito que pessoas que têm doutorado em ciência política, que têm doutorado e pessoas que passaram a vida estudando jornalismo. Entendeu? Tem pessoas que têm o dom da oratória. E as pessoas convencem, mas a população está começando a separar o trigo do joio. Isso é um processo que levou alguns anos. Porque quando abriu a mídia para todos, muitas pessoas cresceram, muitas pessoas que têm o dom cresceram. Mas não quer dizer que essas informações eram verídicas, que essas informações não eram ponto de opinião. Uma coisa é um ponto de opinião, uma coisa é a matéria jornalística em si investigativa, que a pessoa passa dias investigando para se ouvir os dois lados e para se tirar uma verdade daqueles fatos que ocorreram. Uma coisa é eu pegar o meu iPhone, o meu celular, Samsung, sei lá qual a marca mais usada, e sair colocando o meu ponto de vista. É por isso que no jornal a gente tem lá o link opinião, que ali na opinião, cada um dá a sua opinião. Ali na coluna dos colunistas, cada colunista fala o que ele acha sobre cada fato que ele analisa. Diferente das notícias que tem que ser sérias e isentas. Então a população está aprendendo a buscar a fonte. Isso é o mais importante e o mais legal disso tudo. Nós passamos por um processo de fake news, de destruição da imagem de pessoas públicas, de destruição daqueles que nos representam, que a gente votou para eles estarem lá, de todos, se eu falo de esquerda, de direita, todo mundo sofreu o processo da fake news. Todos os jornalistas, os políticos, todas as pessoas públicas, e ainda estão sujeitos a sofrer esse processo. Porém, a população está mais ligada, está ficando ligada, está buscando os veículos sérios de informação, os veículos que têm CNPJ, os veículos que pagam impostos, que pagam salário dos seus jornalistas, e estou começando a não acreditar em qualquer farofeiro que aparece falando do seu ponto de vista como se fosse ele uma verdade
sem prova nenhuma, a constatar, apenas com palavras fáceis. Nós temos a participação aqui do Davi Pereira de Souza, nosso querido Davi, já vacinado, graças a Deus. Deveria fortalecer a Associação Brasileira de Imprensa. O nosso querido também Jorge Rezende. Já se vacinou, Jorge? Já está quase, né, meu querido? O Jorge Rezende coloca aqui, parabéns a todos os profissionais de comunicação, e faz a seguinte pergunta ao Ralf: por que temos ainda jornalistas que manipulam notícias para garantir emprego ou fazer a linha política do editor? Ralf, ele pergunta, o Jorge Rezende. É muito importante o leitor avaliar a linha editorial de cada jornal. Tem jornal de fofoca, tem jornal que é muito difícil. Um jornal precisa sobreviver. Ele tem folha de pagamento, ele tem CNPJ. Então, às vezes, ele segue uma linha que é uma linha que patrocina ele. Por exemplo, a gente vê o patrocínio de alguns bancos e concessionárias e marcas de automóveis e algumas propagandas na televisão. Então, quer dizer o quê? Que o patrocinador não tem influência sobre o editorial das matérias, das notícias? Eu acho difícil. Por mais ética que o canal de televisão tenha, ele tem uma falta de patrocinadores que garante o salário e a sobrevivência do veículo de comunicação. Então, cabe o leitor ter um senso crítico de saber quando aquela pauta é do patrocinador e quando a pauta é séria. E é uma discussão muito longa, mas essa questão que eu estou dizendo de buscar os veículos sérios e isentos, o veículo que ouve os dois lados da história, é justamente por isso. Porque a gente tem como verdade aquilo que a gente vê na televisão. Pô, passou na televisão, não pode ser mentira. Eu sei, mas sempre tem dois jeitos de contar a história. Eu posso pegar uma notícia e transformar ela para um lado de esquerda ou para um lado de direita, dependendo da conotação que eu dou à chamada. Essa é uma técnica que a Globo usa muito e que todos os grandes jornais usam muito, de pontuar a matéria de acordo com o seu editorial. Aí cabe o cidadão saber que aquele jornal tem aquele tipo de editorial e ter um senso crítico. Realmente o que ele está falando é verdade, mas a posição dele eu sei qual é. E não é a minha posição, então vamos manter os fatos que ocorreram. É uma questão de educação e isso é como a democracia, só ocorre com o tempo. E eu acho que a gente está começando a politizar quando a gente vê que as matérias mais procuradas têm sido sobre política. Eu quero muito agradecer ao Ralf. Pode concluir, Ralf. Não, eu que agradeço, saudando todos os jornalistas. E eu acho, sim, que a BI deve ser grande. A BI deve voltar a ser o que foi no passado. Porém, eu acho mais importante do que uma associação, um conselho. Porque o conselho, sim, tem legitimidade, inclusive, para entrar com a DI, entendeu? Com a ação direta de constitucionalidade, para participar do debate na Câmara, para participar do debate público, para puxar pautas que realmente represente a todos os jornalistas. Uma associação tem a sua importância, mas quem tem legitimidade para agir em prol da categoria, conforme a nossa Constituição, são os conselhos de classe. Então, essa é uma pauta que a gente deve começar a trabalhar. Criar um Conselho Nacional de Jornalismo, como tem a Ordem dos Advogados do Brasil, como tem o CREMERGE, o CRECE. Os corretores têm seu conselho que os representam quando alguém tenta criticá-los. Os enfermeiros têm o seu conselho, porque nós, jornalistas, temos que ficar sempre aquém
da nossa defesa institucional. Então, eu agradeço a todos aqueles que nos ouvem. Estamos aqui com o nosso tá lacrado, nosso bastão da justiça aí, a todos aqueles que estão nessa frente aí da pandemia. Saúde a todos. Muito obrigado, Ralph Lixotti, ele que é da Tribuna da Imprensa, Jornal Fluminense, de um grupo de jornais de grande repercussão no nosso país, no nosso estado, e secretário-geral da Associação Nacional e Internacional de Imprensa. Um abraço a todos os jornalistas nesse dia e na figura do Ralph Lixotti. Ralph, até a próxima, se Deus quiser, e fique com Deus. Fique com Deus, que eu estou com ele. A gente vai para o intervalo e já na volta nós vamos falar sobre a nova lei do gás com o deputado federal Cristino Áureo.